Olá pessoal, estamos começando mais uma Be Fluent Lessons neste sábado, Be Fluent Lesson 10, nossa aula de número 10. Antes de eu começar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Gomes, sou criador de conteúdo e autor do e-book Saia do Inglês Básico. Os links do meu site e do e-book estão na descrição deste vídeo. Lembrando que o nosso método de aprendizado é o BFL, Be Fluent Lessons. Ele está baseado em 4 pilares, 2 pilares são receptivos e 2 são produtivos. Os pilares receptivos são o listening, que significa ouvir, e o reading, que significa ler. E os pilares produtivos, o speaking, falar, e o writing, escrever. Gente, somente ouvindo, lendo, você consegue falar e escrever em inglês. Eu te recomendo, fique até o final desta aula, não perca. Se você ainda não é inscrito deste canal, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo. Vamos fazer esse curso chegar ao maior número de pessoas. Nosso plano de aula de hoje são 3 tópicos importantes. Vamos falar sobre say, tell, speak and talk. São 4 palavras que são bem similares entre si, mas a gente tem que aprender como utilizá-las adequadamente. Vamos falar também sobre o with and without, e também sobre os sufixos full, less, ness and ly. Antes de iniciarmos o nosso primeiro tópico, eu quero apresentar o meu e-book Saia do Inglês Básico. Ele está disponível nas plataformas Hotmart, Amazon e também no meu blog www.blogdopaulogomes.com.br. Estamos com uma promoção sensacional de R$ 89,90 por apenas R$ 24,99. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode baixar nossa versão gratuita do e-book Saia do Inglês Básico na minha página de downloads. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Ou você pode acessar o meu site www.blogdopaulogomes.com.br e ir na página de downloads. Topic 1. Agora vamos falar sobre as 4 palavras que possuem similaridades entre elas: say, tell, speak and talk. São palavras que significam dizer, falar, contar e que possuem particularidades quanto ao uso. Vamos nos atentar a estes 4 exemplos. Can you say your name again? Você pode dizer o seu nome novamente. Tell him to meet me here. Diga a ele para me encontrar aqui. I talk to her every day. Eu falo com ela todos os dias. Don't speak to me. Não fale comigo. Observe que em cada frase destas existe uma diferença de utilização do say, do tell, talk and speak. É o que nós iremos aprender a partir de agora. A palavra say está no presente e o passado said, portanto é um verbo irregular, quer dizer falar, dizer. Está no sentido de expressar alguma coisa usando palavras. Por exemplo, as frases I want to say something about our doctor. Eu quero dizer algo sobre o nosso médico. I said that their new house is awesome. Eu disse que a casa deles é incrível. You say I am strong. Você diz que eu sou forte. Agora, quando você vai utilizar a palavra tell, que também é um verbo irregular, que também quer dizer falar, dizer, contar, e o seu passado é told, o tell ele é diferente do say, porque obrigatoriamente você precisa utilizar este verbo acompanhado de outra pessoa. Pode ser um nome ou pronome. Por exemplo, she told me to do it.
Ela me disse para fazer isso. Olha só, she told me. Depois do verbo tell, onde tem ali she told me, houve um pronome. Então eu não posso falar she told to do it. Devo utilizar um nome ou pronome, que é diferente da palavra say, quando a gente falou sobre ela. I want to say something. Eu quero dizer algo. I said that the new house. Eu disse que a sua casa, a casa deles. Michael told us his sister quit her job. Michael nos disse que a sua irmã pediu contas do emprego. Então percebam que sempre após a palavra tell há um pronome e não pode ser utilizado sem isso. É obrigatório usar outra pessoa seguindo este verbo. As duas próximas palavras, speak e a palavra talk, elas são sinônimos. Elas querem dizer também falar, dizer, conversar. Enquanto speak é um verbo irregular, a palavra talk não é. O passado de speak é spoke e ele é usado de maneira mais geral, é mais formal que talk e é levado mais a sério que talk. Por exemplo, se eu falo can I speak with you? Eu posso falar com você? É uma pergunta onde a conversa que se quer ter é uma conversa séria. Se eu falasse can I talk to you? Eu posso falar com você? Seria uma conversa menos séria. A próxima frase, we spoke about her trip. Nós conversamos sobre a viagem dela. They speak German. Eles falam alemão. O talk, ele é uma palavra, é um verbo regular. O passado, talked. Lembrem-se da nossa aula que trata sobre as pronúncias das palavras com a terminação ed. Então, talk se pronuncia no passado talked, né, com a terminação com som de T. Significa falar, dizer, conversar. É sinônimo do speak, porém é usado de maneira menos formal que o speak. Geralmente, mais detalhes são enunciados em seu uso e também se utiliza a palavra about para detalhar do que se quer conversar. Vamos para o nosso primeiro exemplo. I will talk to you later. Eu falarei com você depois. I talked to my friend yesterday. Eu conversei com meu amigo ontem. We have to talk about this right now. Nós temos que falar sobre isso agora mesmo. Topic 2. Agora vamos falar sobre as preposições with and without. A preposição with significa com e a preposição without sem. Vamos agora para a primeira preposição with, que corresponde a com, de e também tem outro significado. Porém vamos frisar nos nossos exemplos. Utilizando o nosso método de ouvir e ler, a gente vai focar hoje somente nessas duas traduções com e de, que são as traduções mais utilizadas para esta preposição. Vamos para o nosso primeiro exemplo. How long will you be with us? He asked. Quanto tempo você ficará conosco? Ele perguntou. Nossa próxima frase. She came to the airport with him. Ela foi ao aeroporto com ele. I'm not angry with you. I'm not angry with you. Eu não estou zangado contigo. Her eyes are shining with joy. Os olhos dela estão brilhando de
alegria. Passando para a preposição without, além de preposição, é advérbio, substantivo e conjunção. E tem tradução sem, de fora, fora a não ser que. Vamos focar na preposição sem, que também é a mais abrangente na utilização desta palavra. Nosso primeiro exemplo: I learned to live without her. Eu aprendi a viver sem ela. This could not be done without the internet. Isso não poderia ser feito sem a internet. Without his help, they would soon be beaten. Without his help, they would soon be beaten. Sem sua ajuda, eles logo seriam derrotados. E agora vamos passar para o nosso último tópico, Topic 3, nosso tópico 3. Vamos abordar sobre 4 sufixos utilizados na língua inglesa e que são muito importantes para que você possa compreender as palavras. E conhecendo esses 4 sufixos vai ser de muita utilidade no seu vocabulário, no seu dia a dia, no seu aprendizado da língua. O primeiro sufixo full, significado, vem de full, que significa cheio de. Observem que este full, ele não é escrito com 2 L's, certo? Então a palavra que utiliza este sufixo, ele não vai ser escrito com 2 L's, vai ser escrito somente com 1. Então, nosso primeiro exemplo, se você pega a palavra beauty, que significa beleza, e junta com a palavra full, que significa cheio de, a gente chega à palavra beautiful, que significa bonito ou bonita. A frase she's beautiful, ela é bonita. Se você junta fear, que significa medo, e a palavra full, cheio de, você tem a palavra fearful. Should I be fearful or subservient? Eu devo ser medroso ou subserviente? Care, cuidado. Full, cheio de, torna. Chegamos à palavra careful. Just be careful where you go. Apenas seja cuidadoso aonde você for. Outros exemplos com o sufixo full: colorful, colorido; faithful, fiel; powerful, poderoso; useful, útil; wonderful, maravilhoso; painful, doloroso; hopeful, esperançoso. Nosso próximo sufixo, less. E o significado de palavras que terminam com o sufixo less significa menos de alguma coisa, sem, menor. Por exemplo, se eu tenho a palavra home, que é casa, e ao final dela existe a palavra less, forma a palavra homeless, que significa sem teto, né? Sem casa. He is homeless. He is homeless. Ele é sem teto. Eu tenho a palavra endless, que é formada por end mais o sufixo less. Endless, end é fim, less é sem. Então, endless, sem fim. The endless love of God. O interminável amor de Deus. Temos agora a palavra worthless. Worth vem de valor, less, sem. Então, worthless, sem valor. A worthless and indeed misleading result. Um resultado inútil e, na verdade, enganoso. Outros exemplos com o sufixo less: priceless, price, preço, então fica sem preço. Speechless, speech, fala, então sem fala, sem palavra. Ryless, sem fio. Shameless, sem vergonha. Colorless, sem cor. Powerless, impotente. Stainless,
sem mancha. Nosso próximo sufixo ness. Ness, se a palavra tem este sufixo, ela vai se converter em um substantivo, ou seja, o ness ele transforma um adjetivo em substantivo, indicando o estado em que algo se encontra. Por exemplo, sadness. Sad vem de triste, ness, sadness, tristeza. Awareness, consciência. Humbleness, humildade. Olha só, tristeza, consciência, humildade. Todas essas palavras são substantivos, né, que eram adjetivos e, por conta do ness, se transformaram em substantivos. Nossa primeira frase: happiness and sadness only last for a time. Felicidade e tristeza só duram um tempo. Nessa primeira frase temos duas palavras com o sufixo ness. E se tirarmos estes sufixos, você percebe que eram as palavras happy, de feliz, né? E sadness, sad, de triste. Segunda frase: awareness filled and overwhelmed her senses. Consciência encheu e ultrapassou seus sentidos. E nossa última frase: it requires great humbleness to overcome hubris. É preciso muita humildade para superar a arrogância. Outros exemplos com o sufixo ness: bitterness, amargura; blindness, cegueira; brightness, a luminosidade; calmness, tranquilidade; darkness, escuridão; fairness, justiça; firmness, firmeza. Passando para o nosso último sufixo, li. Todas as palavras que têm o sufixo li é como palavras no português que terminam com o sufixo mente. Ele forma advérbios de modo em inglês. Assim como no português temos o sufixo mente, que quando adicionado ao final do radical de uma palavra, serve para dizer de que modo algo acontece ou é feito. Por exemplo, definitely, definitivamente; certainly, certamente; carefully, cuidadosamente. Nosso primeiro exemplo: Jack is definitely in love with Laura. He gave her flowers this morning. Jack está definitivamente apaixonado por Laura. Ele a deu flores esta manhã. Without water, we would certainly survive just for a few days. Sem água, certamente sobreviveríamos por poucos dias. Terceiro e último exemplo: we should think about it very carefully before deciding. Deveríamos pensar a respeito disso muito cuidadosamente antes de decidir. E temos alguns outros exemplos com o sufixo li: happily, felizmente; fluently, fluentemente; simply, simplesmente; perfectly, perfeitamente; rarely, raramente; e subtly, subtly, sutilmente. E antes de eu me despedir, eu quero novamente falar sobre a promoção do meu e-book Saia do Inglês Básico, que está disponível nas plataformas Hotmart, Amazon e também no meu site blogdopaulogomes.com.br, de R$ 89,90, pessoal, por apenas R$ 24,99. Basta você apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você será redirecionado para a nossa página de vendas. É um e-book sensacional. 5 professores gringos estarão lá para ajudar você a melhorar o seu inglês. Eu estou nas redes sociais, estou no Twitter, Instagram e também estou no TikTok. O link das redes sociais está aqui na descrição deste vídeo. Se você baixou o material desta aula 10, você também pode clicar no ícone da minha rede social e você será redirecionado para ela. Siga-me neste canal, compartilhe, curta
Vamos fazer a B-Fluent Lessons chegar ao maior número possível de pessoas. Quem participou desta aula ao vivo hoje, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau!